Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de artes. Como a prof havia explicado para você semana passada, nós vamos começar um segundo momento do projeto agora, que é o estudo da história da arte, que rapidamente a gente conversou naquele vídeo e eu dei uma explicação para vocês só sobre a sequência dessa história. Agora nós vamos ver então cada período da história da arte. Vamos começar hoje nossa primeira aula de história da arte com a arte na pré-história. Tá? Então, assim, a primeira coisa importante que a gente deve esclarecer quando a gente fala em arte na pré-história, quando a gente fala em pinturas rupestres, né, que era a arte que eles faziam, enfim, isso nós temos que esclarecer que, na verdade, existe uma pergunta que talvez nunca vá ser respondida. A gente nunca deve usar a palavra nunca, mas é evidente, por enquanto é evidente que nunca será respondida, né? Que é a seguinte: isso era de fato arte para o homem das cavernas, para a mulher das cavernas, para aquele ser primitivo que vivia naquela época? Talvez não. E até acredita-se que não era uma arte, que as pinturas rupestres eram muito mais uma crença do que uma arte. Eles não faziam aquelas pinturas, provavelmente, nada disso é dito de forma 100%, é isso, né? A gente não sabe porque é um tempo muito remoto, muito distante e que não tem como a gente, pelo menos até agora, ter uma resposta certa sobre isso. Mas, voltando então ao que eu estava dizendo a vocês, acredita-se que eles não faziam aquelas pinturas rupestres, que eram as pinturas nas paredes das cavernas, para decorar as cavernas. Eles então talvez não tivessem essa consciência de fazer isso como uma arte. Pensa-se que sim, muito mais eles faziam isso como uma crença. Como assim? Eles acreditavam, e é assim que se acha que acontecia na cabeça deles, que se eles desenhassem, se eles pintassem aquelas situações nas paredes das cavernas, aquilo poderia se realizar. Ou talvez até mesmo fosse como um diário. Aquilo que eles já realizaram, eles então faziam ali o registro. Então é isso que se pensa que poderia acontecer naquela época. Nós atualmente chamamos de arte, porque é uma arte. É maravilhoso o trabalho que se tem em diversas cavernas. As pinturas rupestres mostram assim que um homem que vivia naquela época, uma mulher que vivia naquela época, um ser que pensa-se, né, entre aspas, tão primitivo, como fazia uma composição de espaço e com elementos tão ricos essa pintura nas cavernas, tá? Então a pintura rupestre, que a gente vai falar muito nesse momento da pré-história, é isso, são pinturas feitas nas paredes das cavernas, tá? Que material eles utilizavam para essa pintura? Eles, diferente de nós hoje em dia, que temos assim uma gama de materiais artísticos, né? Vocês aí mesmo, no material escolar de vocês, tem uma série de opções, é giz de cera, lápis de cor, é canetinha, tem gente que tem em casa aquarela, tinta a óleo, tinta acrílica, nossa, a gente tem assim, hoje em dia temos até canetas que pintam com tinta, né? Então, claro que não, naquela época eles tinham os recursos naturais. Olha só, a gente falando em ciências, agora em recursos naturais, tem tudo a ver com as nossas aulas de arte sobre a pré-história. Então, aquele homem, aquela mulher que viviam naquela época, na pré-história, o recurso que eles tinham com material era um recurso da natureza. Tá? O material deles era sangue dos animais que eles caçavam, que era uma tinta que fazia uma pintura bastante forte nas cavernas, assim, o pigmento era muito forte e era um pigmento que durava, né? Faziam também com carvão vegetal, faziam com pigmentos de frutas, tá? Faziam com, às vezes, até com o risco da própria pedra sobre a outra pedra,
pode-se fazer desenhos, pode-se riscar. Então, eles utilizavam esses recursos que a natureza oferecia para eles. E eram os recursos que eles tinham. E aí, então, a temática dessas pinturas era o quê? Eram homens caçando, eram os bichinhos fugindo, os bichinhos correndo, e aquele movimento, vocês vão ver aí nessas gravuras que eu coloquei na atividade, e quero sim que vocês pesquisem muito mais na internet essas gravuras. Vamos aproveitar o recurso da internet, que nesse sentido é muito bom. Se alguém tem livros em casa também com esses registros, que ótimo, mas aí é um pouquinho mais difícil às vezes de ter, né? Então, essas temáticas eram esses bichinhos em movimento e esses homens caçando. Esse movimento, dessa leveza do desenho é fantástico se a gente for pensar para a época em que eles viviam. Isso é uma técnica incrível que naturalmente eles faziam, né? Eles não aprendiam a ter essa técnica, eles faziam naturalmente isso. Isso é muito bacana e não é muito fácil não de se reproduzir. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma proposta de atividade que a gente vai fazer para representar essa arte rupestre. Tá? Essa arte pré-histórica das pinturas rupestres. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma folha, olha só, peguei uma folha grande, né? Ou pode ser uma folha pequena, que seria metade desse tamanho, tá? Vocês decidem o tamanho, a prof já falou isso pra vocês, tá? E dependendo do recurso que vocês têm aí também, não sei se já gastaram as folhas maiores, se tem as folhas pequenas, tanto faz, tá? E vocês vão fazer um trabalho semelhante a este aqui, que eu vou mostrar agora, ó. Tá? Então, esse trabalho, o que eu fiz aqui? Eu quis reproduzir aqui uma pintura rupestre, uma pintura feita nas paredes das cavernas. O que eu utilizei? Eu utilizei canetinha preta. Primeiro eu fiz com lápis de escrever, claro, lápis grafite, fiz os desenhos. Depois pintei com canetinha preta. E depois passei giz, ó, por cima, vocês estão vendo. Vocês podem passar outras coisas também. Quem tiver, assim, um pó de argila, né, que seja, que dê pra fazer tipo um esponjado, assim, por cima, pode ser também, uma argila seca, tá? Ou aquarela, quem tiver aquarela pode usar aquarela também, tá? Eu também posso sugerir aqui que vocês podem fazer, ou faz um ou faz outro, ou quer fazer os dois, pode fazer também, frisos, ó, com a pintura rupestre. Então, olha a diferença do friso. O friso porque a gente vai fazer o papel assim, numa linha mais horizontal, mais fininha, né? Então, vocês podem pegar uma folha grande dessas, dobrá-la ao meio, tá? Assim, cortar e fazer o friso. Certo? Pode ser também uma folha menor, fazer frisos pequenininhos, não tem problema. Serão bem-vindos também. Então, aqui eu fiz, ó, uns animaizinhos, que mesmo que eu tenha me esforçado, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O movimento que eles davam ali nas pinturas rupestres, para esses desenhos, essas pinturas que eles faziam, é muito melhor que o meu desenho aqui. Mas é só para representar, tá? Aqui eu fiz uns caçadores, ó, uns homenzinhos como se fossem umas lanças ou uns arcos, você sabe bem o que é, né? E atrás, então, eu fiz esses animaizinhos, tanto faz, vocês podem optar por qual desenho vocês querem fazer, e não tem que ser igual ao meu, jamais. Vocês vão ver essas gravuras todas, vão pesquisar, vão olhar muitas vezes, e vão pegar elementos para fazer ou friso, ou o trabalho maior aqui, como a prof mostrou. Vocês viram que essa pintura por dentro aqui é com a canetinha preta, ó. Eu pintei com a canetinha preta, bem pintadinho, para dar esse aspecto de que foi feito lá, parecido com as pinturas rupestres, tá? Então é isso, gente. A aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu curto muito trabalhar com a história da arte, tá? E pesquisem, vejam as imagens, não tem outra maneira. A maneira mais eficiente, a maneira melhor é visualizar. A arte, ela é visual, gente. Nós precisamos visualizar arte, como nós estamos estudando no projeto de artes até então, que é artes plásticas, né? São as artes plásticas, elas são visuais. Então, nós precisamos olhar, senão não tem significado só falar.
É importante vocês saberem da história, como eu falei um pouquinho da questão da teoria, assim, o porquê da arte da pré-história, por que a gente tem essas questões de dúvida se era arte de fato, se era uma crença. Isso é legal a gente saber para ver o contexto de por que são essas as imagens e eram feitas dessa forma. Mas o fazer a prática é só visualizando. Tá bom, meus amores? Então olhem bastante imagens de pinturas rupestres e façam o trabalhinho de vocês depois. E por favor, mandem fotos. Ai, eu quero fotos, porque eu adoro. Todas nós adoramos, as profs todas adoram fotos. A prof. Milena ama fotos, a prof. Cibele, a prof. Cláudia Campos, a prof. Roseli e eu, a prof. Cláudia Arcolani. Tá bom? Aguardamos as fotos dos trabalhos de vocês. Um grande beijo e até mais.